Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu tô aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo, ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para o Web TV. Então, muita informação, também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Olá, caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Vanessa Garcia, trazendo sempre empresários, educadores físicos, personagens e também empreendedores, tanto da área da saúde, da moda, dos negócios. E hoje, particularmente, eu venho trazendo uma pessoa muito especial aqui na nossa casa, no nosso bate-papo, sócio proprietário do Estúdio Fly, Darel Eilert, veio contar pra gente tudo sobre saúde, bem-estar, tudo sobre o organismo, tudo sobre a nossa autoestima no geral. Ele vai aqui, né, dar dicas também e falar de como é importante nós estarmos em dia com a nossa saúde física. Seja muito bem-vindo, Darel. Obrigado. Conta um pouquinho pra gente de como tudo começou, Darel, assim, de como que você transformou o lado empreendedor, o lado assim, profissional de educação física para o lado empreendedor, empresário, como você chegou até aqui em Balneário Camboriú. Legal. Boa tarde a todos. Eu estou na área, né, da educação física há 20 anos. Comecei trabalhando como estagiário nas academias aqui de Balneário Camboriú. E eu sempre busquei trabalhar de uma forma um pouco diferente do convencional e aos pouquinhos foram surgindo oportunidades e faz 10 anos, vai fazer 10 anos agora, que eu abri a Fly, né? A Fly começou com uma academia. Depois a gente se tornou um estúdio, porque hoje a gente atende mais de forma personalizada. A gente procura um olhar mais próximo, em cima das necessidades de cada aluno, e a gente atua muito focado nessa parte de saúde e bem-estar. Então, o exercício, ele existe diversas maneiras de você estar praticando, e nós da Fly buscamos esse lado da saúde, né? Então, trazendo para a pessoa, além de ganhos físicos, essa sensação de prazer, né? De se sentir muito bem fazendo exercício físico regular. Então, hoje venho aqui, agradeço o convite da Vanessa para esse podcast, para poder contar um pouquinho mais na prática como funciona a nossa ideia, né? Por que a gente age dessa maneira que a gente hoje apresenta ali para os nossos clientes na Fly Personal Studio. Isso é muito interessante, gente, porque assim, ó, tem muitos estúdios, né, de personal, de atividade física no geral, né, atividades ali de aeróbico, né, focados às vezes numa bike, numa esteira, e eu acho muito interessante da Fly, eu falo porque eu também, né, além de ser meus parceiros, gente, eu frequento, eu sou, né, cliente de vocês, e eu vejo que a Fly, ela usa um método diferenciado, é um método personalizado, né, que vocês focam não só no resultado estético, mas sim nas lesões, nos problemas que a gente vem ao longo, né, todo mundo tem problema físico, não adianta dizer que a gente é perfeito, ninguém é perfeito. Então, a gente passa por uma avaliação, queria que você depois contasse um pouquinho pra gente desse passo a passo, Darel, e dizer assim, a importância, do que é a importância, né, de um treinamento físico para o bem-estar, para a saúde, porque muita gente fala, eu tenho preguiça de treinar, não, mas musculação não, vou fazer uma outra atividade. E eu sei que não é bem assim, eu sei que a musculação, ela tem que fazer parte da nossa vida, como uma água que a gente bebe todos os dias, mas as pessoas, né, nada melhor do que você como professor, educador físico e personal,
contar para os ouvintes essa importância, essa diferença né, do treinamento físico fazer parte da saúde nossa, né, na verdade. Exatamente o que você está dizendo é o que a gente procura estar conversando, né? Não só nessa avaliação inicial, nessa primeira conversa com os clientes, e eu vou trazer um pouco aqui, depois de uma forma mais didática, como que a gente aborda isso, mas esse contato do professor com o aluno em cima do que a pessoa sente no dia a dia é o que vai nos dando as ferramentas para trabalhar de forma mais assertiva, né? Então, hoje o estúdio ele cresceu muito porque o aluno tem esse contato direto com o professor, e esse contato direto que vai trazendo os detalhezinhos, né? Dores no joelho, dores na coluna. A gente vai para uma academia mais convencional, a gente acaba não tendo toda essa atenção. E o exercício, da mesma forma que ele é uma ferramenta fundamental para a sua saúde, para você se sentir bem, se você fizer de forma errada, ele pode te machucar mais ainda. Verdade. E ao invés de trazer o benefício, vai trazer prejuízo. Então, no contato hoje que a gente tem com os nossos clientes, a gente consegue, né, tá acertando mais para melhorar a postura, lesões que a pessoa tenha, e também trazendo outros benefícios fisiológicos, e eu vou falar depois um pouco sobre a questão hormonal, né? Então, você falou ali, às vezes a pessoa tem preguiça, a pessoa, não gosta de fazer. Acha que a musculação não é importante, por né? exemplo. Então, lá no estúdio, a gente mistura exercícios do dia a dia, então o treinamento funcional, né, com exercícios de sentar e levantar, agachar, empurrar, puxar, e a musculação, porque não importa a idade que você está hoje, qual que é o teu estado de saúde, a ciência já mostrou que a principal ferramenta para que você envelheça com qualidade, né, ou retarde até esse processo natural do envelhecimento, a musculação ela é a principal ferramenta. Então, se a gente consegue, num treinamento, tá misturando o treino funcional, que é as práticas do dia a dia, com a musculação, que vai favorecer o teu ganho de massa muscular, a pessoa se sente muito bem e os benefícios são gigantescos. E na verdade, assim, Darel, tem alguma idade apropriada ou específica para começar a musculação? Porque se a musculação ela é benéfica, ela traz, né, esses benefícios ao longo da vida, tem uma certa idade para começar? Não, estudos mais recentes agora têm mostrado que até as crianças já podem e devem fazer o exercício de força, né, que a gente fala, porque você vai estar condicionando o teu corpo. Mas como tudo na vida, é uma dose, né? Claro. Então a gente tem as doses. O exagero sempre pode trazer alguma coisa não tão interessante. E por isso precisa, sim, de um professor, um profissional capacitado para te orientar nesse caminho. Mas não tem uma idade específica, né? Quanto antes começar, melhor. Eu comecei com 15 anos, assim. Ótimo. Já estou com 33, mas eu me sinto muito bem, porque hoje eu tenho uma memória muscular, fiquei alguns meses sem treinar antes de estar na Fly, e realmente, né, eu vejo que eu não perdi muita força, não perdi... Quem inicia mais cedo, normalmente tem um potencial maior, né? E você vai carregar isso pro resto da tua vida. Então, o nosso corpo vai criando mecanismos neurais, e esses mecanismos neurais vai ficar dentro do teu corpo. Como memória muscular. Vamos dizer assim, você cria um circuito de ativação neural, e esse circuito, se você deixa de usar, ele fica desligado. Mas quando você volta a praticar, esse circuito já existe. Então, por isso que você se desenvolve mais rápido. Uma pessoa que nunca praticou, ainda vai precisar construir esse circuito, e por isso pode levar um pouco mais de tempo. Então, essa memória muscular que se fala tem essa relação direta com esses mecanismos neurais. E todos os teus professores ali da Fly, eles são especializados em todos os tipos de problema que cada cliente, né, cada aluno vai lá, porque eu vejo que tem muitas diferenças de idade, né? Tem 60, tem 20, tem 30. Como é que vocês conseguem conduzir isso? A base do treinamento, ela é mais ou menos padrão, né? Então, você começa com exercícios mais simples, de grandes grupos musculares, que são os exercícios mais fáceis de executar, e os que vão trazer mais benefício.
E conforme a pessoa vai aderindo ao treinamento, a gente vai deixando isso um pouco mais complexo e sempre muito em cima do que a pessoa também tem de interesse no treinamento, Claro, né? claro. Então, tem pessoas que não querem se desafiar tanto, você fica com um treinamento um pouco mais simples, né? Mas a gente prioriza sempre o treinamento na forma de circuito. E daí, nesse circuito que a gente vai montar, você vai adequando os exercícios mais indicados para a ocasião, para o momento, né? Então, somos seres humanos, né? Essa vida é cheia, essa vida é cheia de interferências, né? Então, às vezes, problema familiar, ou por questões de trabalho, ou, enfim, simplesmente situações que acontecem com você e faz com que você interrompa o treinamento. E depois, obviamente, quando você voltar, você vai ter que recuar um pouco. Agora, se você consegue dar sequência ao treinamento de forma regular, você vai daí incorporando desafios maiores a esse treinamento. Então, independente se um idoso está iniciando, ele vai começar no exercício simples, basicamente parecido com uma pessoa, vamos dizer, de 20 anos, só que a velocidade de desenvolvimento dele é diferente, né? Então, esse idoso ele vai botando novas cargas, novos desafios, um pouco mais gradativo, um pouco mais lento, né? Uma pessoa mais nova acaba conseguindo se adaptar melhor, e aí a gente vai colocando esses novos desafios um pouco mais rápido. Então, a base desse treinamento, que é focado em saúde, em bem-estar, ele é parecido, né? Agora, a sobrecarga e os desafios técnicos, aí acaba sendo muito desse contato com o professor ali, avaliando no dia a dia também, né, o desempenho, a performance do cliente, para daí incorporar esses novos exercícios, né? E às vezes assim, às vezes até, né, o aluno, ele quer às vezes avançar um pouco, mas vocês, né, vão de acordo com o limite dele, né? Às vezes a cabeça quer, mas o corpo, né, tem aquele impasse. Então vocês direcionam ali e vão, né, acompanhando a evolução, né, gradativamente ao longo das semanas, dos meses, né? Tem dois mecanismos que eu vou querer explicar aqui para vocês. Um deles é dessa questão hormonal, e um outro é um mecanismo fisiológico que ele funciona para 100% das pessoas. Então, independente de você estar respeitando ele ou não, é ele que vai estar direcionando a tua evolução, né? E esse mecanismo que a gente chama de efeito da supercompensação, ele é o que vai nos direcionando a novas cargas, a novos desafios. Então, como que funciona esses dois tipos, assim, só para eu entender? Tá, eu vou começar então falando sobre isso tudo que eu estou explicando é onde a gente direciona para o cliente nessa conversa inicial. Legal. Os nossos professores lá no estúdio, eles são treinados em identificar como que tá esse nosso cliente em cima do comportamento hormonal dele, né? E esse comportamento hormonal é o que vai muito dizer se a pessoa vai ter alguma lesão, se ela vai ter algum desconforto e até mesmo se ela vai gostar ou não de fazer o exercício. Interessante isso. Vamos dizer, você foi fazer uma aula de educação física no colégio, né? E você foi exposto a uma carga de treino, a um desafio que você não estava preparado naquele momento, o teu subconsciente, ele vai receber uma mensagem e ele vai gravar ali, ei, isso é muito ruim, isso é muito estressante. Então, o nosso subconsciente vai gravando todos os fatos que acontecem na nossa vida, né? Então, aquela pessoa que normalmente não gosta, às vezes começou a fazer, eu quero fazer um futebol, ou eu quero jogar um vôlei. Aí foi jogar o futebol, foi jogar o vôlei, e um professor, você não serve para isso, né? Você não leva jeito, ou simplesmente levou uma bolada, ou caiu na hora que estava praticando. Traumatizado, bichinho. Vai gerar uma mensagem no cérebro da pessoa de que, eu não quero mais aquilo porque eu não quero sofrer. Exatamente. Né? Então essa mensagem de sofrer normalmente acaba virando um certo bloqueio para a pessoa iniciar a prática de exercício, né? Quando você vai para uma academia, você está começando lá e o professor passa um treino para você e você acha aquilo muito difícil. E o professor fala, não, você tem que aguentar. Não, faz mais, você é fraco. E isso aí vai gerando essa mensagem negativa no nosso cérebro e vai criando depois, instintivamente, a gente vai criando desculpas para não passar mais por aquilo. Porque o teu cérebro, ele sempre quer te defender. Claro. Né? Ele vai limitando o seu corpo, né? Exatamente. Então vai gerando esses bloqueios e daí você, ao invés de ir lá fazer o exercício de uma forma mais prazerosa, que existe essa forma, que é o que eu quero mostrar nessa questão hormonal, você
antes de estar começando, você já recebe essa mensagem do teu cérebro. subconsciente. Exatamente. Né? Não, você vai sofrer, Quero. fuja disso, Uhum, né? claro. Então, essa mensagem é o que a gente normalmente treina os nossos professores para estar identificando e estar explicando para os nossos clientes que vamos tentar começar devagar, né? Se você começar devagar e se sentir bem fazendo aquilo, a gente vai aumentando a dificuldade. Vai progredindo. Porque, né, é até um raciocínio meio lógico, meio fácil de entender. Você não vai ter resultados que vai gerar uma diferença na tua vida da noite pro dia. Não. Né? Então ontem eu estava na Nada casa de vida. sentado sem fazer nada, né, comendo um monte de porcaria, tomando, né, cervejinha, refrigerante. Fast food. E amanhã eu vou lá, vou fazer um treino e minha vida vai mudar. Ou então vou É assim que emagrecer. funciona, né? Você vai ter que ir gerando um novo estilo de vida, certo? Então a pessoa que vai iniciar na atividade Perfeito. física, ela precisa. Uma coisa que a gente não pode fazer é ir lá na tua casa, pegar na tua mão e te levar lá para treinar, né? Isso aí, o pessoal de casa já tem que ficar ciente disso. Se tem uma coisa que a gente não consegue fazer, é isso, é tirar a pessoa do sofá de casa para levar para o estúdio. Mas se você chegar hoje lá na Fly, os nossos professores vão te explicar que existe um mecanismo, que ele é gradativo, e a gente vai começar a aplicar. E esse teu desenvolvimento vai vir a partir do momento que você entende que você vai precisar dar continuidade ao treinamento e você vai precisar ter uma regularidade. Certo. Né? Então, eu vou lá treinar uma semana, eu treinei todos os dias. Semana que vem eu faltei. Na outra semana eu treinei 2 vezes. Na outra semana 5. Na outra eu parei. Né? E aí, como é que fica isso? Não vai funcionar, porque o teu corpo ele precisa de uma dose regular Homeopática diária. e contínua, né? Então, se eu comecei hoje a fazer exercício, eu não preciso pensar em ter o resultado, seja para emagrecimento, ganho de massa muscular, ou até mesmo reabilitar uma lesão. Eu não tenho que pensar em um mês. Eu tenho que pensar em como que eu vou fazer para que o exercício faça parte da minha vida, né, para o resto dela, né? Então, quando a gente começa a treinar devagar, a gente consegue acertar mais. A gente consegue preparar mais o nosso corpo físico para isso, né? Exatamente. Então, hoje eu tenho, por exemplo, clientes que estão comigo já há 10 anos, fazendo treinamento de personal, né? Como que a gente começou? Fazendo um treino bem devagar, gradativo, respeitando a sensação da pessoa com relação ao exercício. Então, eu sempre digo lá, se começou a ficar estressado, a gente para e treina mais amanhã, né? Então, isso é uma coisa muito importante para quem não gosta, quem já tem essa mensagem no cérebro que eu não gosto de fazer exercício, né? Não sirvo para isso. Você precisa ter essa primeira informação na sua cabeça, que o treino ele tem que ser gostoso. Tem que ser prazeroso, tem que né? ser prazeroso. Isso Então, é verdade. Senão não a é na gente primeira vai, a semana. gente não vai, não. Exatamente. Não vai mesmo. É o teu cérebro que vai fazer com que você fuja daquilo ali. Você vai arranjar uma desculpa. Então, começando devagar, a chance da gente acertar e entregar para você um exercício mais gostoso e que vai fazer parte da tua vida pro resto dela, né, é muito melhor. É muito maior a chance. E esses 2 métodos, assim, na questão do tempo e na questão das vezes das atividades físicas, porque tem lá, né, e 2, e 3, e 5, dá diferença, vocês têm métodos para poucos dias, e a questão dos 60 minutos, assim, 1 hora é importante, é essencial? Tá, então eu vou entrar então na parte um pouco mais teórica, Tá. né, que vai ser de uma forma bem simples para que as pessoas entendam que eu não estou tirando da minha cabeça, né? Eu estou tirando informações que a ciência traz Entendi. e obviamente que a gente aplicando isso na prática lá a gente consegue ter o retorno, né? Certo. Então, a primeira questão é a questão hormonal, né? Que daí entra essa questão do tempo de duração do exercício. Eu trouxe um quadrinho aqui, Tá. né? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Eu trouxe um quadrinho. Vamos ver lá. Deixa eu ver se o Maga já enquadra. Foi. Aí. Tá, então eu vou desenhar aqui no quadrinho, né, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Tá. Então, Isso é interessante. o nosso corpo, você já é conhecido por, acho que a maioria das pessoas já sabe, 70% do nosso corpo ele é feito de água. Então, as células do nosso corpo, do nosso organismo, tá? 70% delas é feito de água. E essa água, ela enche no nosso corpo como se fossem 2 caixas d'água. Tá. Então,
a quantidade de água ela não vai alterar, então vamos dizer que ela encheu as nossas caixas d'água lá até a metade, Uhum. tá? Como eu não altero a quantidade de água, eu posso simplesmente direcionar ela para um lado ou para o outro. Como tudo na vida, a gente sempre tem dois lados, né? Sempre Certo. tem dois caminhos. Um dos caminhos é o bom, então uma das caixas d'água é a boa Na e outra. e a outra é a ruim. Essas duas caixas d'água são interligadas embaixo lá. Por isso que sempre que eu for encher uma delas, eu vou esvaziar a outra, né? Então vamos dizer lá que eu fiz uma atividade muito estressante, né? Ou simplesmente a minha vida tá cheia de perrengues lá e eu tô Seja ficando estressado, né? Uhum. Então eu vou estar enchendo a caixa d'água ruim. E essa caixa d'água ruim enchendo, eu vou estar esvaziando a outra. Então a caixa d'água ruim está associada ao estresse. Certo. Estresse, ansiedade, tudo, problemas Esse de estresse, casa. ele pode vir de diversas formas, né? Não dormir direito à noite, não ter uma alimentação balanceada, Uhum. não praticar o exercício ou praticar o exercício em excesso, né? Por isso a gente já vai chegar ali no tempo, Tá. tá? Então, tudo aquilo que eu faço que me gera estresse, ela vai direcionar essa água do nosso corpo para a caixa d'água ruim, tá? Esse estresse, ele faz uma liberação no nosso corpo, e por isso que a gente está falando de hormônio, né? Essa é uma teoria relacionada aos hormônios. Ele vai liberar o cortisol. Então, o estresse que eu produzo, ele Uhum. produz esse hormônio chamado cortisol. E esse cortisol é um hormônio muito importante para diversas funções do nosso organismo. Mas lembra, não vou entrar em detalhes tão profundos, técnicos, Tá. mas mais para as pessoas entenderem a Entenderem. lógica do raciocínio, Certo. né? Então, esse estresse gera o hormônio cortisol, e esse cortisol, quando acumulado em excesso, né, ele vai ter um efeito inflamatório. Nossa Senhora. Então, o que as pessoas às vezes não sabem é que esse acúmulo excessivo do estresse e do cortisol vai gerando processos inflamatórios. Por isso que eu falei, alimentação, né? Alimentação, dependendo do que a gente consome, né, vai ter um efeito inflamatório. Inflamatório. Né? Então, a gente vê hoje muitos produtos industrializados, né? O leite que não está muito mais tão bom, bem produzido, né? Tem muitos mecanismos tóxicos ali, eles vão gerando processos inflamatórios. Os alimentos à base de glúten, esses carboidratos. Farinha branca. Exatamente. Então, não é o assunto meu, é o assunto do nutricionista, mas Uhum. eles têm uma relação muito interessante, né, nesse acúmulo de estresse Tá. que vai fazer parte da vida da pessoa. Então, Certeza. as pessoas hoje, quando iniciam a prática de atividade física, porque estão sedentárias, elas vão estar com essa caixa d'água ruim muito cheia. E quando essa caixa d'água começa a transbordar, porque está cheia excessivamente, Certo. você vai começar a desenvolver doenças crônicas Meu Deus. ou algumas lesões mais severas, porque o organismo não suporta mais aquilo, né? Então, Tá em excesso, quando né? você começa a ter degeneração na coluna, desgaste da cartilagem, enfim, dores de inflamação, cotovelo, ombro, joelho, isso tem uma relação muito grande com esse acúmulo excessivo de estresse. Com esse processo inflamatório, Exatamente. né? E graças ao nosso bom Deus, existe no nosso organismo um sistema para minimizar isso, né? O que vai minimizar isso? A produção de endorfina, tá? Existe uma série de hormônios. Isso na caixa boa, né? Isso, Tá. né? Então, para que eu reverta esse acúmulo de estresse da caixa ruim, Uhum. eu preciso produzir a endorfina, Endorfina, né? que é o hormônio da alegria. Exatamente, do prazer, Prazer. do bem-estar. Então, né, é comum a gente ver lá os clientes começam a fazer exercício, né? E daí eles, claro, cansa, né? Fazer atividade física, mas depois que acaba a atividade, você vem aquela sensação, De né? alívio. Alívio, alegria. Nossa, eu tô me sentindo bem. Isso é relacionado à produção de endorfinas, né? Serotonina, enfim, ocitocina. Então, existem hormônios, né, do prazer, do bem-estar. Eu simplifico aqui falando de endorfinas para que a gente entenda Tá. o mecanismo. Certo. Então, se eu quiser aliviar, né, obviamente esvaziar essa caixa d'água ruim e encher a boa, eu preciso dar uma dose de endorfina. Essa endorfina, então, te dá a sensação de prazer e bem-estar, Certo. e ela tem um efeito anti-inflamatório. Então, quando eu começo
a produzir a endorfina de forma regular, eu começo a esvaziar a caixa d'água ruim, encher a boa e eu começo a me sentir melhor, né? Fato. Quais são os exercícios, qual é o tempo de exercício, né, que a ciência mostra que faz, que libera uma produção maior de endorfina? São atividades de alta intensidade e curta duração. Em média, 30 a 40 minutos é o suficiente e é o que você vai ter mais produção de endorfinas. E por isso que lá no estúdio a gente treina em forma de circuito, para que você poupe tempo, né, e produza o mínimo possível de estresse, de cortisol, e potencialize a produção das endorfinas. Então, com um treino bem realizado, né, quando eu falo de alta intensidade, isso pode assustar a pessoa. Mas o que é alta intensidade para você é diferente do que é para uma galinha, é diferente do que é para mim. A gente procura, né, adequar essa alta intensidade à realidade da pessoa. E o que é essa alta intensidade? É trabalhar o exercício de forma que você eleve a tua frequência cardíaca e tente sustentar ela um pouco mais elevada, né, do que o normal, para que daí o teu cérebro entenda que você está estimulando o teu corpo e comece a liberar endorfina. Legal. Quando a gente passa de 40 minutos de atividade, não que você não possa fazer, não que isso não vai ser benéfico, mas você já começa a produzir um pouco mais do cortisol, e se a pessoa, vamos dizer, está com a caixa d'água boa, mais cheia do que a ruim, beleza, não vou ter problema com isso. Agora, a pessoa que está iniciando, que já teve esse contato não tão positivo com o exercício físico, se eu passo de 40 minutos e começo a produzir o cortisol, o cérebro dela vai entendendo, opa, você está chegando numa zona perigosa, eu não quero isso. Eu quero só me sentir bem. Então, a gente molda lá o exercício, o circuito, para que a pessoa consiga executar da melhor forma possível, pensando em alta intensidade. Dentre esses 40 minutos. Não sei se dá para ver aí. Né? Então, Dá. a caixa d'água ruim associada ao estresse, ao cortisol, e isso gera inflamação. O oposto disso é o exercício de alta intensidade e até 40 minutos de duração para potencializar a liberação de endorfina. Essa endorfina vai gerar essa sensação de prazer e bem-estar e vai começar a desinflamar o teu corpo. Então, hoje a gente legal esse procura método. mostrar isso para as pessoas, porque não tem uma lógica no porquê que a gente está trabalhando daquela maneira. Exatamente. Né? O exercício que eu vou escolher para montar o teu circuito, ele é muito específico. Então eu tenho uma lesão. Eu preciso fazer um exercício para fortalecimento do meu joelho. Aí eu coloco lá no circuito 2 exercícios, 3 exercícios, né? Para desenvolver aquela musculatura, né? Exercícios podem ser isométricos, pode ser exercício funcional, pode ser o exercício de musculação. Perfeito. E isso vem também, às vezes, do contato com um fisioterapeuta ou médico da pessoa, que vai estar passando quais seriam as restrições que ela tem relativas a algum tipo de lesão. E nesse circuito a gente monta algo bem específico para que ela desenvolva e recupere, reabilite aquilo que está, vamos dizer, não está funcionando muito bem no corpo dela, mas que siga esse mesmo sistema de treino em circuito de até 40 minutos para que ela produza a endorfina. Tá. Né? Então, normalmente a lesão está relacionada também ao processo inflamatório e a gente, além de fortalecer a musculatura, a gente libera ali o hormônio que vai estar desinflamando o organismo dela. Tá, e a questão da quantidade? Quantas vezes essa pessoa que está, por exemplo, com a caixa ruim elevada, ela vai saber que ela precisa de X tempo, X vezes de atividades físicas ao longo da semana? Então, por isso Como é que vai dosar por isso? Tem esses dois temas aqui para abordar, né? Então, eu expliquei aqui essa questão do mecanismo hormonal. Tá. Né? Isso aqui funciona para 100% das pessoas. Isso é para todos. É todo mundo. Então, né? esse método científico, né, que você acabou de passar, ele então cai por terra aquele mito de que a pessoa precisa ficar 1h30, 2 horas em musculação. Isso cai por terra, porque se tu tá explicando que em 40 minutos, né, Darel, a pessoa, né, ela consegue elevar a sua endorfina, ela consegue ter um treinamento mais eficaz, com um alto índice de circuito mais acelerado no sentido de veracidade, né,
intensificar o exercício em si, ela não necessariamente precisa passar 60 minutos, Exatamente. Então, né? às vezes a pessoa vem e fala pra gente, né? Eu não tenho tempo. Não tem tempo, né, Não. Naga? Tem tempo, né? 30 minutos já é o suficiente para que a gente consiga entregar um exercício pensando na saúde dela. Na saúde né? dela, Então, com perfeito. 30 minutos, eu acredito que todo mundo aí em casa tenha 3 vezes por semana, 30 minutos para se dedicar. Pelo amor sua de saúde, a Deus, sua se você não tem 30 minutos, olha, eu não sei o que você tem na vida, porque tem que. Gente, 30 minutos é o tempo de você acordar, tomar uma água e. Eu digo, se você não tem o mas- 30 minutos, você não é a sua prioridade, né? É verdade. Então, Então, gente, ó, próximo bloco, ele vai explicar um pouquinho da quantidade de exercícios que a gente tem que fazer por semana e fiquem atentos aí, porque tem várias dicas bem legais. Toma um cafezinho aí, bebe a sua água e a gente volta já já. Muito bem, estou convidando você para acompanhar o portal carlosmaganin.com.br. Ali, além de todas as notícias aqui da nossa região, tem a Rádio Web e a Web TV. Na Rádio Web tem notícia, tem informação, tem música, tem participação também de várias pessoas aqui da nossa região. E na Web TV tem a programação com o podcast do Atlântico Shopping e outras matérias também feitas aí por nossa cidade. Então, o portal carlosmaganin.com.br é o canal completo. Notícia, informação, com música, a rádio e a TV web para levar até você muita informação e, claro, também descontração e diversão através das nossas músicas. Tem matéria séria e tem também matéria divertida. Portal carlosmaganin.com.br. Voltamos com mais um podcast aqui, Vanessa Garcia, trazendo pessoas, empresários, né? E hoje a gente está conversando com o professor proprietário, personal, professor, né, da Arel Eilert, que também cuida da saúde de muitas pessoas aqui em Balneário Camboriú, região, focado sempre na saúde, no bem-estar. Explicou para a gente no primeiro bloco em como a gente trabalha com os tipos de exercício para, né, nos trazer benefícios como a endorfina. Explicou ali, né, a caixa d'água ruim, a caixa d'água boa, como que a gente consegue equilibrar isso, e agora ele vai também dar mais um exemplo de quantidades, intensidade de exercício, né, Darel? E como que a gente realmente faz para a gente atingir, alcançar o exercício da longevidade, a gente ter um preparo maior fisiológico mesmo, e a gente, né, trabalhar em cima, né, da intensidade do exercício correto e da quantidade necessária, né, semanal aí para a gente ter esse resultado benéfico. Vanessa, então, nesse primeiro exemplo ali, eu expliquei o mecanismo hormonal, né, que funciona para 100% das pessoas. É um mecanismo que está muito presente e as pessoas às vezes não se dão conta de que ela está com o organismo sobrecarregado de estresse e que o exercício de alta intensidade e curta duração é o que mais vai fazer com que reverta, né, o acúmulo de estresse no organismo e através da produção de endorfina. Né? E daí sempre vem na cabeça a próxima pergunta de, tá, mas quantas vezes por semana eu preciso fazer isso? Exatamente. Qual é a quantidade? Que pensa, eu não gosto de fazer exercício, tá? Entendi que eu vou precisar fazer para melhorar a produção de hormônio do meu organismo e daí eu não sofro com as lesões. Estresse também, né? Porque Exatamente. tem muita gente aí que às vezes está sedentário ou muitos meses sem treinar e quer voltar e sabe que, né, o estresse está acima do normal. Exatamente. Então as pessoas elas querem equilibrar isso daí. Como funciona? E esse estresse vai trazer muito prejuízo para a saúde, né? Então, de uma maneira até meio simples, a gente consegue hoje reverter esse quadro através do exercício, mas existe uma quantidade, né? Eu sempre lembro as pessoas que isso aqui vem de princípios fisiológicos, então não fui eu que inventei, né? Eu estudei para isso, eu sou pós-graduado em fisiologia do exercício, e foi lá que a gente buscou essa informação teórica para explicar para as pessoas como que funciona, né? E a outra informação que eu acredito que seja bem relevante para as pessoas vem em cima do princípio de treinamento de força, que é o efeito da supercompensação, tá? Certo. Supercompensação.
Então, o efeito da supercompensação, né, ele funciona a partir do estímulo do treinamento que eu vou dar. Então, independente do nível que você está hoje, né, então, vamos dizer que você está iniciando a tua prática de exercício hoje e o teu nível, né, teu nível de condicionamento está aqui. Referente à tua massa muscular, tua capacidade cardiorrespiratória, você está iniciando de um ponto, né? E você quer melhorar essa tua capacidade, esse teu nível. E Certo. isso vai levar um tempo, né? Não é da noite para o dia. Não vai começar a fazer exercício hoje e mudar todo o teu quadro físico. Você vai precisar de um tempo, né, de exercício. E qual que é esse tempo? Como é que funciona esse mecanismo para melhorar a sua capacidade? Então vamos dizer que você vai hoje lá para academia e vai fazer um treino, né, de 40 Certo. minutos, um treino de circuito, e esse treino vai gerar em você um desgaste. Então você que estava nesse nível aqui, você está pegando ali, tá? Então, esse nível de condicionamento teu, ele no final do treino, ele cai. Por isso que você vai precisar descansar, né? Então treinei agora, né? Acabei o treino, eu tô desgastado. Certo. Então a tua capacidade física ela caiu. Você vai precisar de um período de recuperação. Nesse período de recuperação que vai entrar outros elementos, como a produção do hormônio que você tem, a tua alimentação, né? A tua própria capacidade genética, né? Então, as pessoas são diferentes por diversos fatores, né? Mas nesse período de recuperação, ele tende, pensando na questão hormonal, no desenvolvimento físico, ele tende a durar 48 horas. Quando você treina, você gera um estímulo hormonal e você começa a se recuperar e o teu organismo, nesse mecanismo que a gente utiliza, né, em treino de circuito, em 48 horas o teu organismo vai deixar para você uma reserva energética. Então você não vai voltar para o nível que você estava em 48 horas. Você vai ter uma reserva a mais de energia, né? E isso que é o Interessante. efeito da supercompensação. Então o meu corpo gera essa reserva a mais energética para que você no próximo treino não sofra tanto. Então Ele esse é o... gera automaticamente, ele dá informação pro consciente, pro subconsciente ali. É um mecanismo do teu corpo, Isso. né, para que você sofra menos. Então, sempre que você faz, pega um atleta, né, Certo. ele vai pensar no treinamento dele, né? Uhum. Qual que é a hora que ele gera um treino um pouco mais forte do que o que ele fez anteriormente? Quando ele está super compensando. Então, é isso aqui em média, né, uma maneira mais simples de vocês entenderem. Mas ele está super compensando quando ele descansa 48 horas? Isso, em média. Em média, Né? tá. Então, depende muito do que eu vou estar treinando. Então, exercícios de força, que eu gero um desgaste muscular maior, pode ser que demore um pouco mais, né? Entendi. Mas eu estou exemplificando aqui para vocês pensando nessa questão hormonal. Então, eu liberei uma dose de endorfina e essa endorfina vai estar trabalhando no meu organismo, né, até 48 horas. Tá. Depois de 48 horas, eu preciso dar uma nova dose de endorfina. Então, eu cansei, eu começo a recuperar, deu 48 horas, eu tô com uma reserva energética, eu treino de novo. Certo. E daí eu caio de novo fisicamente e começo a me recuperar. Você não vai voltar para esse nível que você estava agora, você vai voltar um pouco acima. Até porque você está com uma reserva extra. Isso, então, cada vez que eu der um treino, no momento que eu estiver super compensando, que meu organismo está super compensando e deixando uma reserva energética, eu vou estar melhorando um pouco a minha capacidade. Então pensa lá naquela caixa d'água que eu mostrei, né? Certo. Eu estava com um nível baixo de endorfina, eu dei uma dose, ela encheu um pouquinho. Um pouco. Quando deu 48 horas, essa dose vai estar começando a cair de novo. Aí eu boto mais. Ela vai estar caindo de novo, eu boto mais. Então, se eu conseguir acertar o momento certo de dar mais uma dose de endorfina, eu vou estar sempre evoluindo, né? E daí você vai sair do nível que você estava e vai chegar no nível acima, né? E aí você vai estar sempre evoluindo. Sempre Porque evoluindo. daí tu vai. Porque eu vou dar uma dose extra de endorfina. E eu vou estar sempre enchendo mais a minha caixa boa Boa. e esvaziando a ruim. Que lembra, elas são interligadas. Então, para que eu consiga sair do nível que eu estou hoje e chegue num nível maior de capacidade física, de saúde, né, eu vou precisar, a cada 48 horas, dar uma dose nova de endorfina. Então, o que a gente fala sempre pensando E como em... é que dividir isso na semana?
na semana, né? Assim, Pensando, pela matemática. a gente sempre pensa no que é o ideal, né? Então, o Perfeito. ideal dentro da técnica que a gente utiliza de treino em circuito, que trabalha o corpo inteiro, é você fazer segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Se eu consigo, né, organizar a minha rotina para que segunda, quarta e sexta eu dê uma dose nova de hormônio, eu vou ter os melhores ganhos pensando em saúde e bem-estar, Certo. pensando em reabilitar uma lesão, né? Mas como eu falo, isso aqui é de um contexto geral, Tá. pensando num contexto Isso geral. daí é pensando num contexto geral, mas assim, cientificamente falando, é o resultado. Isso. É o resultado? Isso. É um Eu quero ter resultado, quero melhorar meu condicionamento físico, Isso. ganhar massa muscular, emagrecer, Ou me sentir... hipertrofiar, ou Isso. Com um treino segunda, quarta e sexta, a eu gente atingir esse consegue resultado. entregar um resultado, né, pensando em excelência para a pessoa. Mas como eu falo, a gente precisa avaliar quem é o indivíduo, né? Então, se a pessoa trabalha muito, né, tem a vida muito corrida, muito estressante, isso aqui é o suficiente. Né? Agora, se eu tenho mais tempo, minha vida não é tão corrida, eu consigo fazer 4 vezes por semana. Né? Você pode treinar 4 vezes por semana. Tá. Daí, na segunda-feira, por exemplo, eu vou fazer um treino mais focado em membro inferior. Na terça-feira eu faço um treino mais focado em membro superior. Eu posso dar um volume maior de exercícios para aquele grupamento muscular, porque a pessoa vai conseguir repetir, né? Vamos dizer, faz segunda e terça, descansa na quarta e faz quinta e sexta. Então eu também consigo adequar, entregar um excelente resultado para a pessoa que treina 4 vezes na semana. É porque, na verdade, você, por exemplo, assim, eu que treino todos os dias, de segunda a sexta-feira, e eu divido os meus treinos em grupos. Então, eu também tenho essa supercompensação. Tem, por isso que você não vai treinar, vamos dizer O assim, o mesmo grupo Não, não vou. todos os dias. Não, eu vou né? treinar, tipo, perna, agora eu treinei segunda, acho que a perna só é quarta ou quinta. Então, eu tô dando as 48 horas de descanso para aquele grupo e já tem uma supercompensação ali na hora de eu repetir a atividade? Exatamente. Então, esse gráfico que eu montei aqui, né, ele serve para o professor que está planejando a tua atividade montar em tudo aquilo que você vai treinar. Né? Então, vamos dizer que esse gráfico aqui é de membro inferior. Certo. Né? Eu faço um gráfico desse de supercompensação para membro superior. Tá? Eu faço um para abdômen. Que legal. Eu faço um para o cardio. Né? Então, eu vou Entendi. dividindo isso aqui, é um elemento do treinamento desportivo, que a gente utiliza, obviamente, para atletas, para verificar qual que é o melhor momento de gerar uma carga extra, uma carga um pouco maior do que no treino passado. Então, o professor, o personal, o treinador desportivo, ele vai estar visualizando o desenvolvimento do atleta dele dessa maneira. Né? Então, opa, Cara, ele demais recuperou, ele descansou, treino de novo, de bota uma novo. carga extra, né? Às vezes a pessoa, por alguns motivos da vida, por exemplo, eu não consegui dormir bem à noite, né? Ela chega lá para você, Bem cansada, eu tô cansado, não me indisposta. recuperei bem. Daí, ao invés de você gerar um treino mais forte, você faz um treino igual foi da vez passada. Ou você às vezes faz um treino um pouco mais leve, né? Então lembra, a gente não é robô, né? Somos seres humanos e não é um elemento só que a gente tem que levar em consideração. Mas quando eu consigo visualizar esse mecanismo, a pessoa que está em casa lá, ela consegue perceber que eu só vou conseguir melhorar de verdade, mudar a minha condição, quando eu conseguir fazer isso de forma regular, Equilibrada. né? E de forma contínua, né? A partir do momento que eu, cheguei no nível que eu queria, né? Eu queria chegar até aqui, né? Eu queria chegar até aqui em cima. Parei de treinar. O que vai acontecer? Vai cair tudo. Você vai começar a voltar, Vai voltar pro tudo. nível que você estava. Vai, tipo assim, voltar a estaca zero. É. Por isso que o pessoal fala assim, treinei, fiquei um tempo sem treinar e agora parece que eu voltei pra academia e eu me sinto, tipo... Como se tivesse, nunca tinha feito. Isso, é essa sensação que o corpo dá, né? É isso. É porque Gente, que você coisa. começa a perder o teu nível de condicionamento a partir do momento que você para de treinar. E vai subindo aquela caixa ruim, né? Exatamente, vai cortisol, revertendo né? de novo, exato. Cara, né? que Então, matemática doida, mas que faz todo sentido. o que a gente pode fazer? Né? Não, faz todo sentido. Tô ferrado. Eu já cheguei no nível que eu queria. Treinar, filho. O que você faz quando você chega e atinge o nível que você queria? Faz a manutenção. Faz a manutenção. Então, você não vai ficar gerando estímulos tão fortes quanto você fez até chegar ali, mas você faz um estímulo
para se manter ali, né? Então, é por isso que o professor ele precisa estar em contato com o cliente, O tempo né? todo. Ele precisa estar trocando. E por isso que Tempo hoje em dia, né, todo. o estúdio eu Um digo que é estúdio o melhor personalizado. cenário. É o É melhor o melhor cenário. cenário. Porque tu acompanha a evolução. Exato, né? Porque tu estimula, porque tu tá ali sabendo da dificuldade e também do resultado que o aluno tá obtendo ao longo da semana, ao longo dos meses, É isso aí, né? né? Então, você vai monitorando a carga que ele utiliza, o número de repetições que ele vai fazer, né? E daí, de repente, a pessoa começa a não conseguir mais evoluir na carga, ou evoluir no número de repetições que está fazendo. Opa, ele está chegando próximo do limite do da cortisol. capacidade, não, da capacidade do indivíduo, né? Porque vai chegar uma hora que você chegou física que você gosta, né? da tua capacidade genética, né? Uhum. Então, eu tenho uma certa quantidade de massa muscular e eu vou me desenvolvendo, vai chegar um ponto que você já chegou ali onde o teu organismo consegue chegar. Certo. E daí você faz o trabalho de manutenção, né, para que você não regrida. E daí, quando você chega próximo desse teu limite, a tua evolução ela é mais lenta, né? Quem está começando se desenvolve fisicamente muito mais rápido, porque você tem um potencial de ganho muito maior do que quando você já ganhou bastante, Uhum. né? Então Então, eu sempre falo assim, quanto é. mais treinado, menos treinável. Então, quanto menos treinado, mais treinável eu sou. Então, a pessoa que está iniciando, quero começar, né? Por isso que a gente não precisa evoluir com pressa. Você precisa pensar nesse mecanismo hormonal e, aos pouquinhos, ir evoluindo nessa sobrecarga. Se você for fazendo isso, você vai minimizar bastante o teu risco de lesionar, Tá. né? É. E você vai Verdade. tendo ganhos Tipo assim, gradativos. não vem com sede ao pote, Isso, né? isso. Por exemplo, assim, eu falo que eu treino há mais de 15 anos, mas assim, eu cheguei meu corpo chegou no limite que ele cara, é muito difícil ele crescer assim. Eu tento fazer, né, exercício diferente, né, com a orientação de vocês, mas assim, eu vejo que o meu corpo atingiu um limite e é difícil de sair daí. É normal isso? É normal, é É por causa normal. dessa capacidade de desenvolvimento do organismo da pessoa, né? Então, por isso que eu até falo, você não vai fazer a mesma coisa para sempre. Então, a pessoa chega lá, não, eu tenho que fazer o supino, né? É o exercício que eu quero fazer para me desenvolver. Você vai usando ele, vai se desenvolver, mas vai chegar uma hora Que ele não chegou vai- no limite, né? O que você faz? Troca de exercício, coloca outro exercício. Então, no circuito que a gente monta Isso para é os legal. clientes, você vai estar sempre trocando essas informações para dizer para ele, opa, vamos experimentar uma coisa nova, porque isso ainda você não treinou. E se a gente começar agora, você vai ter essa capacidade de desenvolvimento, né? Você vai ter uma boa capacidade de desenvolvimento. Então, você inicia uma atividade nova, vai desenvolver ela lá, chegou próximo desse limite, vamos trocar? Vamos fazer outra coisa? Então, não precisa ficar trocando toda hora. Você precisa ir monitorando até onde você consegue se desenvolver dentro daquele exercício e depois disso experimentar outras coisas novas. Mas aí com essa troca de exercícios, por exemplo, o corpo ele entende que é um exercício novo e ele consegue evoluir aquele grupo que, por exemplo, o cliente, o paciente, né, o aluno, quer dizer, ele quer, né, ele quer atingir uma hipertrofia, uma evolução daquele grupo específico que não consegue. A gente trabalha muito com a questão do movimento. Então, qual é o movimento articular que eu vou utilizar? Vou desenvolver a minha articulação do ombro, né? A flexão e extensão do cotovelo, né? A flexão do quadril, do joelho. Então, existem exercícios mais localizados, que daí normalmente acaba trabalhando mais os pequenos grupos musculares, que trabalham uma articulação por vez. E existem movimentos que você trabalha em cadeia cinética fechada, que são exercícios que trabalham duas articulações, né? E normalmente você consegue uma amplitude maior de movimento, recrutar músculos maiores no organismo, e normalmente esses são os que a gente utiliza primeiro. Entendi. Então, utiliza os grandes grupos, que são movimentos, vamos dizer, mais fáceis de executar e que você corre menos risco de lesão. Perfeito. Me desenvolvi nessas capacidades, aí você consegue focar um pouco mais individualizado, né? Com exercícios mais localizados. Então, todo o planejamento do professor deve ocorrer dessa forma, né? Fazendo exercícios mais simples, que vai correr menos risco de lesão, e conforme a pessoa consegue se desenvolver
naquela modalidade, ou naquele exercício, naquele movimento, a gente começa depois a especificar um pouco mais para evitar a lesão, né? E que você consiga explorar a maior capacidade ali do aluno, né? Do atleta naquele momento. Entendi. Era assim, ó. Dentro do teu circuito, o que eu vejo é que vocês trabalham também bastante a questão de intensidade aeróbica, porque dentre um exercício e outro, o descanso é a atividade aeróbica. Isso também traz um resultado padrão de emagrecimento, ou isso faz parte daquele método de 40 minutos para você ter a caixa d'água boa mais elevada? Isso, então, a parte que a gente chama de exercícios aeróbicos, na verdade, a Uhum. gente utiliza o treino, hoje em dia a gente usa a nomenclatura do cardio, né? Então, um Tá. exercício cardiorrespiratório. Porque normalmente o exercício aeróbico, ele tem uma intensidade mais baixa. Se a pessoa já tem uma capacidade física maior, no momento que eu estou descansando de uma combinação de movimentos que eu fiz no circuito, então vamos dizer lá, eu fiz um exercício para membro inferior, né, de agachamento, eu fiz um leg press e eu fiz um exercício de cadeira extensora. Certo. Todos os exercícios trabalharam o meu quadríceps, né, o grupamento muscular da coxa. Quando eu acabar de fazer esses movimentos, eu vou precisar descansar essa musculatura. E daí eu utilizo os exercícios cardiorrespiratórios para isso, né? Então, eu já aproveito o tempo de descanso para trabalhar outra coisa, Tá. né? Então, eu vou lá fazer uma esteira, eu vou fazer um transporte, o remo, que a gente utiliza muito lá no estúdio, e daí a pessoa consegue gerar um condicionamento cardiorrespiratório que vai também ajudar a pessoa na performance durante o exercício localizado. Então, esse cardio, além de elevar o gasto calórico, então a pessoa que quer emagrecer, ela usa esse momento de cardio para gastar mais calorias, Certo. né? E também usa para condicionar o cardiorrespiratório, que também vai interferir na tua performance do exercício localizado. Então, obviamente, que uma pessoa mais capacitada na questão cardiorrespiratória vai render mais no exercício localizado, exatamente. Vai precisar descansar menos, né? Vai se recuperar melhor. Então, no circuito, a gente consegue unir todos esses elementos. O exercício mais concentrado de musculação funcional, que seja para trabalhar um determinado grupamento muscular, com a parte cardiorrespiratória, porque na hora que você estiver descansando do exercício localizado, você treina o teu cardio. Então, esse é o método que a gente utiliza lá para a pessoa sair condicionada, o corpo inteiro, não precisando fazer uma coisa só de cada vez. Gente, olha, o papo está muito bom, Darel. Foram informações práticas, foram realmente, assim, eu falo que foi uma aula, sim, uma aula, né, comprimidinha ali, de quase uma hora, mas que valeu, porque nem eu sabia que a gente tinha todo esse método matemático de evolução, né, de atividade física para a nossa saúde. Isso é bem legal, né, que é um estudo científico e realmente você traz esse resultado não só para a nossa vida, como também, né, para a vida nossa, dos alunos do teu estúdio, que é essa intenção, né? Trazer esse resultado, essa intensidade, né? Trazer o resultado que faz a diferença na vida das pessoas, né? Autoestima, saúde, né? E também o objetivo da pessoa, que, né, cada um tem o seu, e até mesmo por uma questão física, né? Se a pessoa vem com algum problema, com alguma articulação, com alguma lesão ali limitada, dentro desse método também você, né, consegue atingir esse resultado, né? Isso, é isso aí, Vanessa. Eu quero agradecer, né, a oportunidade. E quando chegou o convite para a gente lá no estúdio de participar do podcast, eu não pestanejei, vamos dizer assim, eu já quis vir para trazer, e obviamente a gente sempre pensa o que eu vou poder levar lá de informação que vai ser relevante para a vida das pessoas, porque além de ser esse bate-papo aqui gostoso, a gente acaba querendo levar algo que vai influenciar na vida das pessoas de forma positiva, né? Porque, olha, treina há muitos anos, mas não sabia disso, tá vendo? É uma questão de realmente você, não só você como professor personal, mas assim, é importante a gente saber como o nosso corpo funciona. Exato, então eu busquei Interessante. trazer essa informação
formação pensando nisso, né? Então, a pessoa que vai começar a atividade, mas por onde eu começo? O que é importante eu levar em consideração? E a gente lá no estúdio, até faço o convite aí para o público que está nos assistindo, né? De conhecer a Fly Funcional Studio. A gente sempre oferece uma aula experimental gratuita para ver isso aqui na prática, como funciona, né? Para a pessoa se colocar à prova lá, fazendo os exercícios, se desafiando, mas sempre com um professor do lado para acompanhar isso, para direcionar o exercício de uma forma segura, né? Para que você faça atividade física e melhore a sua saúde com isso. Então, agradeço mais uma vez aí a oportunidade. A gente vai deixar, Darel, ali o contato da Fly, bem pertinho aqui do estúdio, viu, gente? Na 401 aqui, número 135, perto do posto Ipiranga. Então, vocês entrem em contato no telefone, no Instagram da Fly. A gente vai deixar aqui embaixo também no programa para vocês acessarem. E eu realmente, não só o Darel convido, mas eu também convido vocês a conhecer esse estúdio maravilhoso, não é porque eu estou nele, mas é porque realmente ele traz esses benefícios, né, para a nossa vida, para a nossa autoestima e, consequentemente, para o resultado do nosso corpo físico, né? Então, eu agradeço muito e a gente vai se ver ainda mais vezes aqui no nosso podcast. Legal, só aproveitando, deixa aí no nosso Instagram, a gente tá sempre falando sobre esse assunto. Então, o pessoal que entrar lá e nos curtir, seguir a nossa página lá, vai estar recebendo sempre ali algumas informações sobre esses mecanismos aqui que a gente utiliza no dia a dia com as pessoas. A gente mostra também lá o pessoal praticando. Então, é um ambiente que a gente tenta trazer a leveza. Até trouxe aqui para presentear aqui a nossa camiseta do nosso estúdio. Vai ter uma aqui, gente, que bonitinho. Excelência, saúde e qualidade de vida, ó. Isso. Demais, ó, gente. Isso é... Já com vocês no Instagram. Esse é o nosso estúdio lá que tem tá ali treino, né? Saúde e bem-estar. E o nome Fly vem para esse, claro, Fly, né? É o nome de voar, mas ele tem o simbolismo de leveza. Então, que é o que a gente quer lá, um ambiente leve, que as pessoas consigam fazer o exercício de forma mais prazerosa, não só por obrigação, mas que elas aprendam a gostar. E espero que gostem. Espero que tenham ajudado. Vão amar, gente. Fly, excelência em qualidade, excelência em saúde. Vem conhecer que vocês vão amar. Obrigada, Darel. Obrigado. Um beijo para vocês. Obrigada pela audiência sempre e até mais, gente. Então, pessoal, esse aqui é o nosso espaço que a gente tem dedicado ao portal Carlos Maganin dentro do Atlântico Shopping. É rádio e TV web e um portal de notícias, mas também tem espaço para gravações de podcast, para você ter a estrutura completa dentro do Shopping Atlântico, com conforto, com segurança e também com a qualidade aqui desse ambiente preparado para você. Então, não perca, www.portalcarlosmaganin.com.br, lá tem as notícias, tem o link para a rádio, para a TV web e também para você que quiser anunciar aqui no portal Carlos Maganin, tem lá o link para você ter o nosso telefone para anunciar dentro do portal, certo?